Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Absurdo para muitos que querem fazer de Jesus aquilo que bem entendem, fora dos ensinamentos das Escrituras, fora da contextualidade bíblica, fora de um estudo realmente aprimorado. Fazem vídeos, fazem palestras, falando em um Jesus que é apenas um homem que evoluiu, um homem que aprendeu muito, um homem que está na face da Terra há milhares de anos, ou um espírito que tem evoluído e acumulado fluidos ou perispírito há milhares de anos. Não. Jesus Cristo esteve entre nós há 2000 anos atrás. O Verbo encarnado, um Espírito eterno e também soberano, consubstancial, coeterno e perfeitamente consonante com o Espírito de Deus Pai e o Espírito Santo de Deus. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos trazer a salvação. Mas ele é desde antes da fundação do mundo, como eu disse e como nós encontramos nas Escrituras, coeterno e consubstancial com Deus Pai, estando ele, Jesus, presente na própria criação. Existe divindade em Jesus, e ele, na sua missão, quando ele esteve entre nós, várias vezes manifestou isso entre os judeus, às vezes se apresentando semelhante a Deus e às vezes se apresentando como Deus. E muitas vezes ele precisou fugir da lapidação, porque queriam matá-lo por essa blasfêmia, porque era considerado blasfêmia. Mas nós temos diversas passagens aqui, sem nenhuma pretensão de fazermos um estudo demorado ou profundo, apenas citando algumas passagens. Nós cristãos sabemos, todos os líderes cristãos, todos os seminários teológicos cristãos, os biblistas, os evangelistas, no mundo todo, América Latina, América do Norte, Europa, todo mundo sabe que Jesus é divindade. É o Verbo que se fez carne. Mas para muita gente precisa dar uma conotação 100% humana a Jesus e apenas humana, porque precisa sustentar doutrinas humanistas. Então, não pode conceber nenhuma divindade em nosso Senhor Jesus Cristo, porque são os mesmos que não suportam as soberanias. Mas isso é um problema de quem não crê, não é problema para nós. No Evangelho de João, vamos no começo logo, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio de todas as coisas, en arche, não é en ho arche, é en arche, no princípio dos princípios. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguém poderá querer manipular essa passagem, mas está falando aqui de duas pessoas divinais, dizendo que Jesus era Deus também e estava com Deus Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que verbo é esse? É o Logos. Porque o Evangelho de João foi um evangelho escrito em grego koiné, já um certo evangelho chamado por alguns emergencial, para fazer frente ao gnosticismo da época. Então, Jesus
aparece aqui como o verbo, o Logos, fazendo uma menção ao Logos, a força criadora, a força inteligente do universo na concepção grega, na concepção gnóstica. Por isso João diz, e o verbo se fez carne, e o Logos se fez carne. Mas ele afirma que ele estava com Deus e que ele, o Logos, era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa a primeira passagem que fala da divindade de Jesus. Vamos ver no mesmo evangelho, no capítulo 17, no versículo 5, na oração sacerdotal de Jesus. Porque Jesus esteve entre nós, não perdeu a sua divindade, ele apenas foi gerado carne, de modo virginal, mas foi gerado carne. Ele foi 100% divindade e 100% carne, mas ele humilhou-se, ele pegou a sua condição divinal, ele guardou a sua condição divinal, no caso, humilhando-se em semelhança de figura humana, como está em Filipenses capítulo 2, como está em Hebreus 5:9, ele humilhou-se em figura humana, para que na fragilidade da carne ele enfrentasse e cumprisse a lei, e aperfeiçoasse a lei, vencesse as tentações, fosse morto, fosse ressurreto, fosse glorificado e vencesse Satanás, vencesse todo o mal e vencesse a morte. Jesus, quando esteve entre nós, embora isso não seja da compreensão de muitas pessoas, era 100% divindade e 100% homem, mas, no caso, humilhou-se em semelhança de figura humana, e por isso lhe foi concedido o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz uma coisa extremamente contundente a Deus Pai. Jesus estava ainda na condição humana. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo. Jesus está dizendo aí da mesma glória eterna que Deus Pai e ele desfrutavam. Portanto, Jesus está aqui mostrando que ele é eterno, como eterno é o Pai. Espírito puro, como Espírito puro é o Pai. Quando ele estivesse glorificado, ele estaria em Espírito puro. Então, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 28, quando Jesus aparece ressurreto a Tomé, e Tomé viu as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e viu também o ferimento feito pela lança. Por que Jesus tinha? As Escrituras dizem que Tomé viu. As marcas apareceram ou as marcas estavam? Isso, Jesus, como divindade, e estando ele em corpo de ressurreição, o Espírito tem total e absoluto poder sobre o corpo de ressurreição, também chamado de corpo espiritual. Então, ainda mais Jesus tinha total e absoluto poder para fazer aparecer ou não nas suas mãos as marcas desses pregos.
E quando Tomé viu que ele estava ressurreto e que ele havia sido morto realmente, era aquele que havia sido morto, Tomé exclama: meu Senhor e meu Deus. Curiosmu, carregou Theosmu. Curiosmu, meu soberano e Senhor. Theosmu, meu Deus, com T maiúsculo, e como eu digo sempre, com um T bastante grande. Theosmu. E Jesus não retrucou, Jesus não corrigiu, ele estava realmente na condição agora de tornar-se espírito puro brevemente, quando ele se fizesse glorificado e ascendesse aos céus e ficasse à destra de Deus simbolicamente, como se diz. Então, outra passagem. Tomé chama Jesus de soberano e Deus. E Jesus não retruca, apenas adiciona: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, aqueles que andam pedindo prova da existência de Deus não têm um discernimento espiritual e querem fazer questões completamente descabidas no campo espiritual, no campo teológico. Nós temos também, vamos ver, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Divindade e Jesus, porque foi Jesus que verteu o seu sangue em holocausto perfeito por nós. Olha aí a declaração da perfeita consonância, da perfeita unidade no mesmo Espírito, em que Jesus é aqui declarado como Deus que derramou o seu sangue para, no caso, conquistar, adquirir a sua igreja. Mais uma passagem que fala da divindade de Jesus. Vamos ver se temos alguma coisa mais aqui. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1. Todos esses apóstolos foram comissionados por Jesus. Nós já dissemos isso, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 17. Não adianta tentar tirar a credibilidade dos apóstolos, porque é mentir publicamente, porque essas coisas são... essa credibilidade dos apóstolos é documentada nas Escrituras Sagradas. É um verdadeiro pecado imperdoável, né? Pegar as epístolas, as cartas de homens comissionados por Jesus e pelo Espírito Santo e chamados de mentirosos. Mas não. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é do nosso Deus e do nosso Salvador, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro, na sua autoridade, está declarando aqui a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos também em 1 João, capítulo 5, versículo 20, em que o apóstolo começa a falar sobre Jesus e depois o identifica como verdadeiro Deus e a vida eterna.
Cristo é verdadeiramente Deus e deve ser adorado. Também sabemos, eu estou lendo o 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Agora ele vai afirmar que Jesus Cristo também é pessoa da divindade. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Então, nós vemos assim passagens que mostram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira rápida, de maneira simples. Vamos ver se temos uma outra aqui em Colossenses. O apóstolo Paulo agora, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Obra de Cristo, não obra de homens. O que diz a partir do versículo 13 do primeiro capítulo de Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então existe em Jesus, sim, o perdão dos pecados para todos os homens e mulheres de boa consciência e de bom espírito que olham para a obra redentora de Jesus, entendem essa obra redentora e incorporam no seu entendimento, obtendo assim nele Jesus, não nas suas virtudes e obras, mas na obra dele Jesus, a sua redenção, a remissão dos pecados, é a anulação dos pecados. O 15 é muito importante. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é da mesma substância de Deus Pai, criado no sentido de que ele foi manifesto a nós como divindade, como coeterno e consubstancial com o Pai. Não apareceu Deus Pai e depois de um tempo foi gerado Jesus. Ele é consubstancial, no mesmo espírito e nos mesmos propósitos, há milhares de anos atrás e até o final dos tempos. Sempre houve e sempre haverá total, absoluta e perfeita consonância entre os propósitos de Deus Pai e de Deus Filho. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Com essas poucas passagens aqui, nós temos as evidências da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se um homem muito bom, que fosse gerado do intercurso entre uma mulher e um homem, portanto 100% homem, e esse homem bom fosse sacrificado pelo pecado de um ou de muitos, o que seria uma coisa, no caso, impossível aos homens, Satanás escarneceria de Deus e da sua obra salvadora. Mas por que os demônios se submetem a Jesus? Por que os demônios, o próprio Satanás, está sob o calcanhar de Jesus? Por que eles respeitam Jesus como autoridade, como soberano? Porque eles sabem que Jesus Cristo não foi um homem assassinado pelo Pai para uma obra redentora,
mas foi o próprio Filho de Deus, em perfeita consonância com o seu Pai. Portanto, os dois Espíritos foram concordantes na obra redentora, em que Jesus deu a sua vida e depois ressuscitou, vencendo a morte e nos trazendo a justificação, a reconciliação com Deus. E o próprio diabo, o próprio Satanás entende o que muito homem e mulher não quer entender. Perguntem uns aos outros por que os demônios se submetem com extrema facilidade ao nome santo de Jesus, ao poder de Jesus. Por que Jesus expulsou tantos espíritos ruins, demônios mesmo? Por quê? Porque eles, até hoje e até o final dos séculos, reconhecem que o amor de Deus, a sua entrega em holocausto perfeito em nosso favor, veio das regiões celestiais. Eles sabem, todos os demônios sabem, que Jesus é o Verbo que se fez carne. É aquele que é eterno com o Pai, consubstancial com o Pai, com a mesma virtude e com a mesma honra do Pai, que veio à Terra, no caso encarnou-se e fez a obra redentora em favor de uma humanidade pecadora. É por isso que Satanás não tem autoridade sobre Jesus, sobre também o povo de Deus. Aqueles que são realmente cristãos não tem nada a temer. Nós apenas evitamos os seus ardis. Estamos sempre atentos, como ele está atento. Nós estamos sempre atentos, mas nós não tememos as trevas, porque o nosso compromisso é com o nosso Deus e Criador, o nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo foi 100% divindade e 100% homem. E é preciso meditação, leitura, estudo e uma boa consciência para que o homem venha a compreender essas coisas maravilhosas que Deus guardou para nós. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.